Mamíferos recebem esse nome porque as fêmeas têm mais glândulas mamárias do que os machos. As glândulas mamárias e o tempo de amamentação varia de acordo com cada espécie. Os mamíferos também têm as glândulas sebáceas, que produzem uma secreção oleosa que lubrifica a pele e os pelos. Também tem as glândulas sudoríparas, que produzem o suor, uma grande quantidade de água, na qual elas estão dissolvidas em outras substâncias. Boa parte dos mamíferos são terrestres, mas também tem os aquáticos. Os mamíferos, eles também são triblásticos. Os hábitos alimentares dos mamíferos variam bastante e podem estar inclusos na classificação de carnívoros, herbívoros e onívoros. Animais carnívoros baseiam sua dieta no consumo de proteína animal e, para isso, contam com o auxílio de dentes caninos bem desenvolvidos. Os exemplos de alguns carnívoros são raposas, onças, tigres, leões e etc. Os herbívoros têm alimentação e ingesta de proteína vegetal. Para o auxílio de sua mastigação, os dentes molares são bem desenvolvidos. Uma adaptação evolutiva é o sistema digestivo e os hábitos de mastigação, chamados ruminância, direcionados para a quebra da celulose. Alguns exemplos de animais herbívoros são girafas, zebras e cangurus. Já os onívoros são mistos, ou seja, tanto carnívoros quanto herbívoros. Como exemplo, temos os porcos, os ursos e os primatas de forma geral. Algumas exceções são o urso polar, que é carnívoro, e o urso panda, que é herbívoro. Os mamíferos são totalmente dioicos, ou seja, existe macho e fêmea. Sua reprodução é sexuada, tendo assim fecundação interna. A maioria das espécies apresenta um período fértil, no qual a geração de filhotes é mais favorecida. Depois do nascimento, o recebimento de leite materno para os filhotes é essencial, e existe apenas a exceção do ornitorrinco, que põe ovos. Este grupo apresenta uma porção diferenciada dos túbulos renais denominada alça ehleriana, relacionada à excreção de urina com alta concentração de sal. Os mamíferos apresentam um tecido único, o tecido adiposo marrom, que está relacionado com a produção de calor por quebra de lipídios e glicose. O sistema sensorial apresentam-se também diferenciados em relação aos demais amniotas, apresentando um encéfalo proporcionalmente maior que os demais amniotas. E os mesmos apresentam modificações especializadas no sistema respiratório, em que as trocas gasosas são feitas em ramificações fechadas denominadas alvéolos. A respiração de todos é pulmonar, com presença do diagrama separando o tórax ao abdômen. O sistema digestório possui em comum boca e dentes, estômagos e um tubo digestivo. A excreção é realizada pelos rins, que eliminam as substâncias desnecessárias. No sistema cardiovascular, não há mistura entre sangue rico e pobre em oxigênio, e garante melhor funcionamento metabólico. Notamos que pertencemos a vários grupos que apresentam características comuns. Somos animais como todos os grupos. Possuímos uma notocorda que foi substituída pela coluna vertebral. Somos, portanto, seres cordados. Por essa razão, estamos inclusos no grupo dos vertebrados, assim como os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Geralmente, os mamíferos são vivíparos com fecundação interna, ou seja, o desenvolvimento dos filhotes ocorre dentro do corpo materno, mais especificadamente em uma região chamada placenta, no interior do útero. É por meio da placenta que a nutrição se realiza. Por todos esses motivos, esses animais são chamados de seres placentários, que representam 95% das espécies de mamíferos existentes. As outras 5% das espécies primitivas ainda põem ovos. São exemplo desses
os ornitorrincos e as equídenas. Devido à grande dispersão dos mamíferos na superfície da Terra, os representantes desses grupos ocupam habitats diversos, polos, montanhas, oceanos, céus e até mesmo cidades, e é por isso que esses animais exemplificam uma grande biodiversidade. O maior mamífero do Brasil é a anta. Quando adulta, ela pode pesar 300 kg e alcançar em torno de 1 metro de altura. As capivaras são animais comuns no meio urbano. O problema é que elas são hospedeiras naturais de um carrapato extremamente fatal para o ser humano, que são chamados de carrapato-estrela. Eles podem transmitir a febre maculosa. Uma curiosidade bem nojenta sobre as capivaras, que depois de defecar uma vez, é costume das capivaras comer as fezes e digerir tudo de novo. Isso acontece diariamente. Elas sabem quando o cocô ainda não foi digerido uma segunda vez. O tamanduá é um animal totalmente desprovido de dentes. Ele utiliza a sua língua comprida e pegajosa para capturar formigas e cupim. Esses são seus 2 insetos prediletos. A curiosidade é que a língua do tamanduá ela possui 60 centímetros de comprimento. Ele come em média 458 a 938 formigas por dia. O motivo pelo qual os morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo é que eles não podem ficar de pé. Os ossos de suas patas são muito finos e fracos para suportar o peso do seu corpo. Os koalas eles não bebem água nem quando são adultos. Eles retiram toda a água que precisa das folhas do eucalipto, que é a sua comida predileta. Só que eles comem tanto eucalipto que ao tossir eles exalam o aroma característico da planta, que ajuda a manter as pulgas longe deles.